Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2019 encerrou a sua 31ª rodada nesta quinta-feira com o jogo entre Grêmio e CSA, vitória do Grêmio por 2-1. E como todos sabem, ao final da rodada, o Resenha com Magalhães vem aqui fazer o seu resumo do que aconteceu nessa rodada. Muitas discussões, resultados inesperados, bate-boca, situações que a gente já está acostumado a escutar, né? Mas uma rodada legal, uma rodada bacana, como a grande maioria das rodadas estão sendo. Então vamos lá para o nosso resumo dessa 31ª rodada do Brasileirão 2019. Vamos lá. O jogo começou com Corinthians 3, Fortaleza 2. Corinthians, depois da derrota aí pro Palmeiras, saída do Carille, vai chegar ou não vai chegar Thiago Nunes, aí chegou, mas só, na verdade chegou, mas não chegou, porque só assume em 2020, tá lá com o Coelho. Jogou contra o Fortaleza, tem o vídeo aqui no canal, e ganhou de 3-2. Precisava de uma vitória, o Corinthians estava um tempão sem ganhar, e acabou ganhando o Fortaleza, que o Fortaleza não fez um jogo ruim. O Fortaleza não fez um jogo ruim, mas acabou não conseguindo o empate. 3-2 Corinthians, dentro de casa, jogadas ali, algumas jogadas de bola parada. Está dentro do contexto essa vitória do Corinthians. Tivemos Atlético Mineiro 2, Goiás 0. O Atlético teve muita dificuldade, só fez o gol no segundo tempo com os garotos do Atlético, no momento que o Goiás estava apertando um pouco, mas jogando fora de casa, o Goiás até tentou, porque o Goiás está mais leve, né? Porque já está com uma pontuação legal. Dos times que subiram para a Série A, é o único que já está tranquilo. Então o Goiás está jogando mais leve, mas não conseguiu ganhar. O Atlético Mineiro precisava de uma vitória, precisava somar pontos, mais do que jogar bem, precisa de 3 pontos, até porque tem um clássico contra o Cruzeiro, e o Atlético fez o seu dever de casa e ganhou de 2-0 do Goiás, pelos números merecidos. Tivemos Avaí 1, Santos 2, 2 expulsões, um de cada lado. Um jogo que poderia se apresentar mais fácil para o Santos e não foi. Foi um jogo disputado, batalhado, onde o Santos, como os times que estão na parte de cima da tabela, Palmeiras e Flamengo, vem ganhando as suas partidas, vem mostrando por que são os primeiros colocados. E, na minha concepção, o Santos já deu seu carimbo na Libertadores 2020, na fase de grupo. Eu do Avaí, o Avaí já é um dos rebaixados junto com a Chapecoense. Parabéns ao Santos também. Vitória do Corinthians sobre Fortaleza não era surpresa, apesar do momento do Corinthians ser bom, mas não era surpresa. Vitória do Atlético Mineiro sobre o Goiás, apesar do Atlético Mineiro não viver um grande momento, mas também não foi assim grande surpresa. Vitória do Santos sobre o Avaí também não foi surpresa. Então até aí, para mim, nenhuma surpresa. Atlético Paranaense 0, Cruzeiro 0, com Cruzeiro com um jogador a menos, Sassá foi expulso. Foi um grande resultado para o Cruzeiro. Eu apostava numa vitória do Atlético Paranaense em casa sobre o Cruzeiro. Para mim foi, não desmerecendo o Cruzeiro, muito pelo contrário, mas eu acreditava que o Atlético Paranaense poderia ganhar. Porém, teve esse problema do Thiago Nunes aí, saindo
do elenco, pode ter até ocasionado alguma coisa no elenco, mas, na minha opinião, a falta do Thiago Nunes no banco de reserva nesse jogo fez um pouquinho de diferença. Acho que se ele tivesse no banco, talvez as mexidas poderiam ser diferentes. Mas um grande resultado para o Cruzeiro. O Atlético Paranaense, como eu já falei, tanto faz, tanto fez. Vasco da Gama 1, Palmeiras 2. O Vasco não ganha já tem um tempo. Em casa, que era seu alçapão, também já não está ganhando. Eu vinha falando aqui, não, o Vasco já está tranquilo, não cai mais. Já não sei tanto assim. Acho que depois daquela palavra aquela entrevista do Luxemburgo, estamos mais perto da parte de cima do que da parte de baixo da tabela, aquela fala não foi legal. O time despencou desde aquela época, desde aquele jogo, daquela entrevista, que o Vasco despenca e está precisando ganhar. Está ali empatado em número de pontos com o Atlético Mineiro, mas corre risco. Dos que estão ali embaixo, é o que menos corre risco, mas não tem nada garantido para o Vasco. O Vasco tem que fazer ponto nesses últimos 7 jogos. E o Palmeiras, mesmo não jogando bem, que o jogo foi horroroso, vem se impondo pela maior qualidade técnica do seu time em relação à grande maioria dos times da Série A. Então, quando não vai na tática, vai na técnica. Eu não vou falar aqui. A arbitragem está dando uma moral. Sim. O Palmeiras não precisa disso, também não vou ficar falando aqui igual muitos falam aí. Mas é lógico, ninguém é cego. E está tendo algumas decisões a favor do Palmeiras, isso tá. Isso tá nítido. No ruim, pro Palmeiras. Chororô? Não é chororô. É só você pegar os jogos. Os juízes estão errando para todo mundo? Estão errando para todo mundo. Porém, erros que podem mudar o placar, é só pegar os jogos, tá? Mas, indiscutivelmente, o Palmeiras foi melhor do que o Vasco. Simples assim. E mesmo fora de casa, conseguiu ganhar. Apesar do jogo ser horroroso. E quando eu falei aqui que pelo futebol que o Palmeiras vem jogando, dificilmente ele vai alcançar o Flamengo, eu não estou menosprezando o Palmeiras. Mas é porque o Palmeiras joga mal e ganha. E o Flamengo, quando não joga bem, também ganha. Então a distância ainda está de 8 pontos. Lógico. Está decidido o campeonato? Não. Não está. Se o Flamengo tivesse 9 pontos na frente do Palmeiras, eu ia falar, bom, o Palmeiras tem que ganhar e tem que rezar para o Flamengo perder ponto. Porque o Flamengo ainda tem jogo contra o Grêmio, Palmeiras e Santos. São 9 pontos. O Flamengo pode perder esses 3 jogos. Se o Flamengo perder esses 3 jogos e o Palmeiras ganhar todos, o Palmeiras pode ser campeão. Então, não tem nada decidindo ainda. Mas, lógico, ninguém é cego, está encaminhado para o Flamengo. Mas o Palmeiras continua na sua pegada aí, poupou alguns jogadores para jogar contra o Corinthians e mesmo assim conseguiu ganhar. O time do Palmeiras é melhor do que o do Vasco. Ponto. Bahia e Chapecoense. Decepção do Bahia, apostei muito no Bahia e para mim, pessoalmente, é uma decepção o Bahia, que eu contava com o Bahia ano que vem na Libertadores, pelo menos na pré-Libertadores. Uma decepção o Bahia para mim, muito pelo fato do esquema tático, que eu já expliquei no pós-jogo. Tem pós-jogo de Corinthians e Fortaleza, tem pós-jogo de Atlético Paranaense e Cruzeiro, tem pós-jogo de Vasco e Palmeiras, tem pós-jogo de Bahia e Chapecoense. Chapecoense está ali para terminar o campeonato de maneira honrosa. Então o Palmeiras também a Chapecoense também está ali. Ganhou, perdeu, empatou. Está dentro do jogo. Ceará e Internacional. Também tem pós-jogo. Ceará melhor, jogou mais, mereceu a vitória.
Internacional teve algumas chances, mas taticamente, tecnicamente, o Ceará foi superior e mereceu a vitória. E o Inter está pagando, não tem nada a ver com o Zé Ricardo, tá? O Inter está pagando por uma atitude errada da direção do Inter. Mandar o Odair embora foi um tiro no pé. E agora está pagando. E não vai adiantar mandar o Zé Ricardo embora agora. Não vai adiantar. Tem que ir até o final. Até porque parece que já está acertado com outro treinador aí, um treinador estrangeiro. Então vai ter que ir. O problema do Inter é se não conseguir se classificar para a Libertadores, que aí vai perder algum din-din. Mas, indiscutivelmente, a vitória do Ceará inconteste. Não tem o que discutir. São Paulo 0, Fluminense 2. Na boa, para mim foi surpresa como para todo mundo. Apesar do São Paulo não vem fazendo futebol esplendoroso, mas o Fluminense também não vinha. E jogando fora de casa, ninguém apostava numa vitória do Fluminense. Apostaria com alguma ressalva até no empate, mas o Fluminense acabou ganhando de 2-0. Vamos admitir, o São Paulo ficou mais com a bola no pé, mas esquema tático do São Paulo muito embolado, uma bagunça, você não conseguiu entender o que o Diniz quis fazer. O São Paulo muito mal, e o Fluminense atacou pouco, mas nas vezes que atacou, acabou fazendo gol justamente nas brechas deixadas pelo Daniel Alves, que a gente não entende o que ele quer fazer, e eu já expliquei lá no canal que, para mim, o Diniz, infelizmente, vai acabar caindo cedo, porque ele é refém do Daniel Alves. Não sei se ele vai ter peito para barrar o Daniel Alves. Acho que não vai ter peito e ele vai ficar refém do Daniel Alves. Uma pena que ele não vai conseguir fazer o trabalho dele. Mas Fluminense não teve tanta posse de bola, mas foi decisivo, jogou certinho, aproveitou, explorou os erros do time do São Paulo e conseguiu a vitória. Parabéns ao Fluminense. E o São Paulo sai do G4, que para mim não é nenhuma novidade. Eu, sinceramente, não via o São Paulo com futebol para G4. Botafogo e Flamengo. Jogo polêmico aí, desde da atitude do presidente, que para mim, sei que muitos reclamaram que o Botafogo tá duro, foi burrice da direção do Botafogo não querer dividir o estádio, porque provavelmente o Flamengo ia encher o estádio, ia ficar metade do Botafogo, metade pro Flamengo, não quis assim, o tanto que a metade que ele poderia dar pro Flamengo que não deu, a torcida do Botafogo não encheu, ou seja, a torcida do Botafogo não ajudou o time do Botafogo do jeito que a diretoria quis, a capacidade era 40 e poucos mil, deu a metade, sendo que essa metade tem os 10% da torcida do Flamengo. Então, a torcida do Botafogo, vamos ser bem sinceros, decepcionou mais uma vez. Não lotou o estádio para apoiar o seu time. O time do Botafogo, na minha concepção, escolheu a tática errada, de correr desesperadamente, sem nenhum critério, correu desesperadamente louco, lógico que ia morrer, foi o que aconteceu, travou, cansou. No segundo tempo teve um jogador expulso, aí cansou mais ainda. E o Flamengo, apesar de não fazer uma partida boa para os padrões do Flamengo, foi melhor do que o Botafogo. Aí nego fala, vem entrar no canal, o Flamengo não jogou bem. O Flamengo não jogou de acordo com o padrão do Flamengo. Mas em relação ao padrão do futebol brasileiro, o Flamengo jogou bem. Ponto. Ganhou de 1-0 no finalzinho, algumas mexidas ali do Jesus eu não concordei, mas acabou dando certo. E o Flamengo mantém a diferença de 8 pontos em relação ao segundo colocado, que é o Palmeiras. O Flamengo, na minha concepção, mereceu a vitória. Botafogo saiu um pouquinho do tom, chegou muito forte em algumas divididas. Com 45 segundos de jogo, já deram uma porrada no Gabigol. Na boa, não tem como não falar que o time do Botafogo veio para pegar pesado. Não estou falando que veio para tirar com contundir jogador do Flamengo, mas estava pilhado excessivamente. Carly, como eu falei, horroroso.
reclama muito. Se o que ele reclama fosse futebol, ele seria o melhor zagueiro do planeta. Ele é ruim, fraco, não merece vestir a camisa do Botafogo, e o Botafogo entra na zona do rebaixamento. Tem uma grande chance na próxima rodada, porque jogar contra o Avaí em casa pode sair, mas com o futebol que eu venho apresentando, não é muito fácil. E um outro detalhe, a tática do Botafogo está errada. O jogo da vida do Botafogo não é contra o Flamengo. Isso que o presidente fez de chamar a torcida para o estádio, não é contra o Flamengo. A tática está errada. A tática tinha que ser contra o Fluminense e o Vasco. O Botafogo perdeu. Diretoria do Botafogo está perdida. Está afundando o Botafogo. Ah, posso perder para todo mundo, menos do Flamengo. Porra! Vai ser rebaixado, filho. Essa tática de encher o estádio tem que ser contra os outros times que ele, a princípio, seria tecnicamente mais igual. Mas aí, não admito perder para o Flamengo nunca. Não adiantou nada, não lotou estádio, perdeu dinheiro, perdeu do mesmo jeito. E entrou na zona do rebaixamento. A tática tinha que ser usada contra outros times, que não foi usado. O estádio só vive vazio. Assim o Botafogo quer sair? Assim, torcida. O Botafogo vai cair mesmo, infelizmente. E olha, que na Série B não tem a receita da Série A igual era antigamente. O Botafogo vai passar por apuros, a não ser que tenha aí essa chegada junto de dinheiro. E o último jogo, o Grêmio e CSA. O Grêmio fez uma boa partida, também tem um pós-jogo aí do Grêmio, fez uma boa partida, ganhou de 2-1, tomou um susto no final, tomou um empate no finalzinho, no gol de falta, mas conseguiu o gol ali contra do CSA, mas foi uma boa partida, e o Grêmio agora faz jus ao que eu tinha falado. Para mim, o G4 teria que ser esse. Flamengo, Palmeiras, Santos e Grêmio. Ainda coloco uma ordem diferente, para mim, Flamengo, Palmeiras, Grêmio e Santos. E se o Grêmio tivesse dedicado um pouquinho mais ao Campeonato Brasileiro, a ordem seria Flamengo, Grêmio, Palmeiras e Santos, na minha concepção. Mas o Grêmio teve aí suas prioridades, Copa do Brasil e Libertadores, mas não conseguiu, mas chegou o G4 com mérito. Tem uma tabela difícil, ainda tem jogos complicados aí contra Palmeiras e Flamengo, mas o Grêmio tem condições de conseguir. Então, com isso, a classificação do campeonato muda um pouco na parte de cima e muda na parte de baixo. Na parte de cima, o líder continua líder com 8 pontos. O campeonato ainda não acabou, porque o Flamengo tem ainda jogo contra Grêmio, Palmeiras e Santos. O Flamengo tem 7 jogos como todo mundo. Desses 7, se eu não estiver enganado, 4 são em casa e 3 fora de casa. Sendo que os 3 fora de casa são justamente contra os 3 times que estão no topo da tabela. Palmeiras, Santos e Grêmio. Então o Flamengo pode perder esses jogos. Se o Flamengo perder esses jogos e o Palmeiras ganhar todos os jogos, o Palmeiras é campeão. Porque ele vai abrir um ponto de vantagem em relação ao Flamengo. Tá? Pode acontecer? Lógico que pode. Lógico que pode. Desde que o Palmeiras não perca também ponto nenhum. Isso pode acontecer? Pode, porque o Flamengo vem ganhando todas, o Palmeiras vem ganhando todas, o Santos vem ganhando todas e o Grêmio vem ganhando todas. Então, uma hora esses times vão se enfrentar, alguém vai deixar de ganhar. Ou os dois vão deixar de ganhar, porque pode dar empate. Empate nesses jogos para o Palmeiras contra o Flamengo não é bom. Porque se o Palmeiras empatar com o Flamengo, aí esquece que aí foi porrada. Então o Flamengo com 74 pontos em primeiro lugar, o Palmeiras em segundo lugar com 66 pontos, o Santos em terceiro lugar com 61, o Grêmio em quarto lugar com 53, merecido G4. Em quinto lugar, o São Paulo com 52 pontos, aí eu coloco uma interrogação. Em sexto lugar, o Corinthians com 48, na minha visão, não merece estar no G6. E em sétimo lugar, o Atlético Paranaense com 47. E oitavo, o Inter, que em 5 jogos perdeu 3, está desabando na tabela, está deixando a vaga na mão do Corinthians. Corinthians, sem fazer muita força, está ganhando essa vaga aí na pré-Libertadores. Porque Internacional e Bahia, que poderiam brigar,
estão abandonando o campeonato, estão deixando o campeonato sair para as tabelas. Então, essa vaga da Libertadores para o Corinthians vai cair no colo do Corinthians sem fazer muita força. Então, o Internacional em oitavo com 46. Em nono lugar, o Bahia com 43, que em 5 jogos o Bahia não ganhou nenhum. 5 jogos, nos últimos 5 jogos o Bahia não ganhou nenhum, caindo para as tabelas. O Goiás em décimo, já livre do rebaixamento, com 42. Primeira página, são esses times. Do 11º para baixo, na minha concepção, todos ainda têm reais chances de cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, porque oscilam demais. Atlético Mineiro com 39 pontos em 11º, nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Vasco da Gama em 12º com os mesmos 39 pontos, só que caindo mais do que o Atlético Mineiro. O Vasco em 5 jogos só teve 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates, então o Vasco está precisando ganhar. O Ceará em 5 jogos, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate, ou seja, o Ceará vem subindo enquanto o Vasco vem caindo. O Fortaleza também com 36 pontos em 14º, com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota em 5 jogos, também vem dando uma subida no campeonato. O Fluminense, que saiu da zona de rebaixamento em 15º com 34 pontos, em 5 jogos apenas 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates, foi justamente essa vitória nessa rodada. E o Cruzeiro, que vem conseguindo se manter ali fora da zona do rebaixamento, com 1 ponto à frente do primeiro time na zona do rebaixamento. Tanto o Fluminense quanto o Cruzeiro estão apenas 1 ponto na frente do Botafogo, que hoje é o primeiro time na zona do rebaixamento. Só que o Botafogo tem um jogo, teoricamente, mais fácil do que o Fluminense e Cruzeiro. Que na verdade que se enfrentam, se eu não estiver enganado. Não, se enfrenta não. O Cruzeiro tem o Clássico e o Fluminense que pega o Internacional, se não estiver enganado. Então o jogo do Botafogo é mais fácil. O Botafogo nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e 1 vitória. O CSA com 29 pontos, 4 derrotas e 1 vitória. E já rebaixados, Chapecoense em 19º com 22 pontos e Avaí nos últimos 5 jogos, 5 derrotas, já rebaixado com 17 pontos. Então, meus amigos, essa foi a minha análise. E para só completar, bom, 2 situações. 2 diretorias que agiram errado e prejudicaram os times. Botafogo e Internacional. As 2 diretorias agiram errado em mandar os seus treinadores embora. A torcida do Botafogo ficou gloriosa quando mandou o Barrocas embora. E aí, torcida do Botafogo? E agora? Errou em contratar o Valentim. Pode pagar um preço caro à diretoria. E essa conta, se o Botafogo for rebaixado... Olha só, o Botafogo em 2019, a conta é da diretoria. A conta é da diretoria. E parte da torcida também. Porque não apoia o time. Vou apoiar quando for contra o Flamengo. O problema não é o Flamengo. O problema do Botafogo era o jogo contra o Fluminense. Era o jogo contra o Vasco, que estava na parte de baixo da tabela. E perdeu os 2, porra. A torcida está indo pelo caminho errado. O problema do Botafogo não é o Flamengo, não é a humilhação perder para o Flamengo hoje. Tá vendo errado. Tá levando pro pessoal. E vai se ferrar se continuar assim. Falta 7 jogos. Ainda dá pro Botafogo. Mas se continuar com esse pensamento mesquinho que essa diretoria tem, vai ser difícil. Agora não adianta mandar o Valentim embora, filho. O erro, a cagada, foi quando mandou, na minha concepção, quando mandou o Barrocas embora. O Internacional cagou também quando mandou o Odair embora. O Zé Ricardo não tem nada a ver com isso. A diretoria cagou, fez caquinha. Agora tá pagando. Tá pagando o preço. O time cai pelas tabelas, até porque o time sabe que vai ter uma barca. Não é o Zé Ricardo, já tem um outro treinador que está aí já trabalhando para o Internacional. Então tem jogadores que sabem que não vão ficar. Na boa, desanima. Então, a diretoria do Inter também fez
caquinha na hora que mandou o Odair embora. Agora tá pagando. Outro detalhe, alguns comentaristas, na boa, meu amigo torcedor brasileiro, cara, os comentaristas, infelizmente, ganham muito dinheiro, mas não são imparciais. Não são imparciais. Todos eles torcem para um time. E tem um detalhe. Não estou puxando brasa para o Flamengo, não é isso. Tem 2 times aqui no Brasil que, se ficarem no topo, parece que é uma ofensa pro restante. Se Flamengo e Corinthians estiverem no topo, parece que é uma ofensa. Todo mundo tenta desmerecer. É uma briga constante, tenta um desmerecimento. Tenta desmerecer o que Flamengo e Corinthians fazem. Ano passado, Palmeiras estava em primeiro lugar, foi campeão. Você não viu algumas declarações de menosprezo, de tentar menosprezar o que está sendo feito. Então, isso é bairrismo sim, é clubismo sim. É bairrismo sim, é clubismo sim. Tem alguns aí que... Tem um tal de Rodrigo Ferreira que, meu pai do céu... tem outro cara lá da Fox que, pelo amor de Deus, o cara não consegue disfarçar. E fala que não torce para time nenhum. Ego, mentira, tem que ser autêntico, bater nos peitos. Mas é lógico. O que vende mais jornal? Falar bem ou falar mal? O que traz mais mídia? Falar bem ou falar mal? Então, quando você fala mal, cria polêmica, tanto com o Flamengo quanto com o Corinthians, a repercussão vai ser muito maior do que se você falar bem de outros times. Por quê? Por causa da torcida, que são maiores. Então, esses comentaristas, na boa, são tendenciosos. A tendência é ibope. E quanto mais criar polêmica com os times que estão no topo da tabela, melhor. Então, amigo, não se engane com a grande maioria dos comentaristas. Ele quer polêmica. E muitos não falam o que acham. Falam para criar polêmica. Lamentável. O futebol brasileiro caiu de nível no futebol e também caiu de nível nos seus comentaristas, porque são tendenciosos a criar polêmica, porque vende mais. Então, meus amigos, essa foi minha análise. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal, Resenha com Magalhães. Um grande abraço, até mais. Valeu, fui, tchau, um abraço.